Boa noite, a graça e a paz. Hoje mais uma quarta-feira do nosso culto Aviva. E esta quarta-feira nós iremos fazer um culto diferente, ou um bate-papo diferente. Eu tenho hoje dois amigos, dois visitantes, e eu queria já de bate-pronto apresentá-los. Um praticamente é da casa, e esse da casa vai fazer aquele bate-bola já de início e apresentar um convidado especial aqui para nós. O convidado que eu quero apresentar aqui nesta noite é o senhor Davi Moço. Já conhece o Davi Moço, né? E aí, Davi, como é que você tá? Você tá bem, amigão? Beleza, mano, tranquilo. Senhor é boa. Fala, pessoal, boa noite. Então aí, se você tá assistindo isso numa quarta-feira ou qualquer outro dia da semana, boa noite. Eu sou o Davi, filho do pastor Davis, que é o pastor aqui da Comunidade da Graça de São Mateus. E é um prazer estar aqui cooperando nesse projeto e ainda recebendo um convidado hoje que, nossa! Eu deixei pra você. Não, hoje a gente estourou no convidado. Hoje aqui, ó, esse aqui, ó, pastor da Comunidade da Graça Sede, pastor da Comunidade da Graça Internacional, não é só nacional, é internacional, que a gente tem uma no Japão também, né? Então, assim, o cara é filho de pastor, filho do pastor, fundador da Comunidade da Graça, é músico. Eu ouvi as músicas dele quando eu era pequenininho, dançava. Assim, hoje é elite. Queria apresentar o nosso pastor, Ronaldo Bezerra, e é com muita alegria que a gente recebe aqui hoje. Puxa, que alegria estar com vocês aqui. Uma expectativa muito grande para esse tempo de mesa, de bate-papo. E muito legal. Poxa, eu não sabia que era tudo isso, cara. Ô, louco, eu fiquei até aqui. Sou eu mesmo? Eu falei, será que... Cadê o convidado? Muito bom. Que bom, amigo. Obrigado pelo carinho. É, muito bom demais te receber aqui. E eu te acompanho desde pequenininho, eu acompanho tanto as músicas quanto o pastoreio. Cresci meu pai falando de você, sempre foi muito amigo do meu pai, sempre estava lá em casa, eu às vezes ia lá na sua casa também. É um prazer estar aqui te recebendo. E dentro disso, uma das coisas que eu queria saber, eu acompanhei a sua história, mas existem algumas coisas aí que eu não sei. E uma das dúvidas que eu vim aqui hoje é: qual foi a sua experiência com Deus que mais marcou a sua vida? Eu tive momentos especiais na minha vida, de experiências profundas com Deus. Mas um dos momentos assim que mais marcou a minha vida foi aos 12 anos de idade, quando sofri um acidente, né? Fui atropelado e estava no tempo de férias, andando de bicicleta na praia. E aí um carro entrou, tinham dois casais que estavam drogados, fui atropelado. O resultado disso, fratura exposta, entraram fezes de animais na minha perna e fui levado com urgência para o hospital, estado assim muito grave. Foi realizada uma cirurgia depois de 4 horas, muito tempo de espera, imagina uma perna aberta com fezes de animais. 4 horas. Foi terrível. Mas interessante que até então eu não sabia assim da gravidade. Imagina, 12 anos de idade, você não tem muita noção assim da gravidade do problema. Mas indo ao hospital, faz a cirurgia em Santos. O acidente aconteceu em Itanhaém, no litoral. Fui até a Santa Casa de Santos, né? Então imagina todo esse trajeto, o tempo de espera, enfim. Mas os médicos fizeram a cirurgia e eles chamaram a minha mãe e disseram o seguinte: olha, o seu filho ele tem 99% de chance de perder a perna. Puxa. Se ele ficar 1%, se ele ficar com a perna, ele não vai mais andar normalmente. Ele vai ter um problema e tal. E falaram com minha mãe. Mas minha mãe, vocês conhecem, uma mulher de oração. Inclusive o Ministério de Mulheres Intercessoras tem a ver com esse momento da minha vida, né? Até eu brinco com a minha mãe e falo: pô, mãe, você faz sucesso em cima da minha desgraça. Caraca, eu não sabia dessa! Mas ela, como uma mulher de oração, ela buscou a Deus. Deus falou com ela naquela noite de cirurgia que eu enfrentei. E o Senhor falou assim para ela que eu seria curado totalmente, que minha vida era separada para a obra do ministério. E que eu ficaria com uma marca na minha perna para sempre me lembrar da misericórdia e bondade dele na minha vida. Isso marcou profundamente. Minha mãe, eu lembro como se fosse hoje, quando ela entra no quarto ali do hospital, ela disse assim: filho, você não sabe da gravidade do seu problema, mas Deus falou comigo.
E a palavra que Deus deu foi essa: você vai ser curado. E ela citou o texto que nunca mais eu esqueci. O Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Isso foi um processo, né? Porque depois desta palavra, os médicos estavam ali de olho, não podia ter febre, infecção, senão ia ter que amputar a perna, não ia ter jeito. E aí, naquele processo todo, o milagre começou a acontecer. Até que passaram-se alguns dias, não tive febre, não teve infecção, o milagre começou a acontecer, mas aí tinha um processo pela frente. E é nesse processo que eu comecei a ter experiências, mesmo com pouca idade, mas experiências profundas com Deus, né? Onde ali eu entreguei a minha vida a Jesus. Amém. Foi ali que eu resolvi entregar minha vida ao Senhor, e a partir dali comecei a experimentar mudanças na minha vida, entender o propósito de Deus na minha vida. Aquelas palavras da minha mãe, né, que diziam assim: puxa, você é consagrado para o ministério. Você tem uma marca, né? Marca de Deus na sua vida. E depois, o que aconteceu? Foram um período de 2 anos, né? Foi um tempo longo de espera aí, até que o milagre se cumprisse. E então, depois desses 2 anos, quando eu tiro o gesso, os médicos olharam para minha perna e disseram assim: ele tem um problema, porque uma perna ficou mais curta do que a outra. Nossa. Minha mãe disse assim: não, Senhor, o Senhor falou, deu uma palavra, o Senhor cumpre com aquilo que diz, o Senhor prometeu que meu filho seria restaurado e curado completamente. E aí, meus amigos, depois, num outro mês, quando fui medir minha perna, já havia diminuído essa diferença. Aí logo no 3º mês já não tinha diferença nenhuma. Eu estava completamente curado. Deus maravilhoso. Completamente curado. E aquilo marcou minha vida profundamente, porque foi o tempo da minha entrega da vida a Jesus, né? De uma experiência tão profunda, né? Com certeza. Experiência que eu vivi na minha pele, que não foi um tempo fácil. Imagina, com 12 anos, vendo os amigos jogando futebol e fazendo tantas coisas, e eu tendo que ficar em casa. Então, só para o pessoal entender aqui, você estava na praia, estava de viagem, estava Sim. jogando bola. Estava andando de bicicleta. De bicicleta? Bicicleta, na areia da praia. O carro entrou, era uma Entrou. Rural Willys. Você lembra desse carro? Meu Deus do céu. É um carro antigo. Já era antigo na época. Uhum. Aquela lataria pesada, né? Dura ainda. E os camaradas estavam drogados, né? Eles entraram pela areia da praia zigue-zagueando, assim. E eu lembro que eu só olhei para trás. Foram embora. Foram embora. Não, eles me atropelaram. Nisso veio um policial. Ah, tá. E aí parou. Eles tiveram que me atender. Tá. Me levaram para o hospital. Que bom. Mas foi difícil. Caramba, difícil. que doideira. E nesse meio tempo foi onde surgiu Mulheres Intercessoras, então. Foi onde nasceu o Ministério das Mulheres Intercessoras. E minha mãe sempre ela procura contar essa experiência por onde ela vai, tanto nas nossas comunidades quanto em outras igrejas, ela sempre fala. E eu sempre falo para ela: poxa, mãe, você Que maravilha. fala umas histórias bonitas minha. Em cima da minha desgraça, né? Conta o motivo da onde começou tudo isso. E hoje também, pastor, como você foi apresentado aqui, né? O líder, o músico, aí várias experiências até chegar aqui, né? Eu quero fazer uma pergunta. Como o pastor equilibra a sua vida pessoal? Como é que o pastor equilibra o ministério? Como é que o pastor equilibra também a parte do ministério de louvor também? Bom, gente, para mim eu sempre penso assim: há tempo para todas as coisas. Né? E uma das coisas que para mim é muito importante, que eu preciso estar atento às prioridades e estabelecer uma agenda. Então, cada coisa no seu espaço, né? Minha vida pessoal, a minha vida ministerial, vida musical. É claro que hoje, por exemplo, a minha prioridade maior é a igreja local. Sim. É o ministério pastoral. Meu ministério musical hoje fica num segundo plano. Embora sempre quando eu vou ministrar nos lugares, louvor e palavra. Né? Isso não muda. Gravo também as minhas canções, lanço single. Isso é bom porque você... Antigamente era aquela coisa, você tinha que lançar um CD, era 10 canções no mínimo, né? Era muita coisa. Hoje você pode lançar uma, então dá menos trabalho. Lancei esses dias, inclusive. Qual? Tem uma música chamada Ebenezer, Ebenezer. uma música nova. Ai, Lancei, tem o quê? Faz uma semana.
Isso. que subiu nas plataformas digitais. Aproveitando para fazer o meu comercialzinho. Faz o merchan aí. Então, né? Então, vá nas plataformas digitais, acessa lá a sua plataforma preferida. Ebenezer. E a música Ebenezer. Legal. Uma canção nova. Até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí. Olha a dica aí, hein? Vai lá. Tem alguma história por trás dessa música? Essa música, na verdade, é de um amigo. É de um amigo meu, o Anderson Lima, que inclusive ele foi ministro de louvor na comunidade sede. Não sei se vocês se lembram dele. Ele veio aqui, ele esteve aqui com vocês. Ministrou Caramba, louvor. eu não lembro. Acho que foi há bastante tempo. Sim, não faz muito tempo, não. Não, Acho que eu faltei nesse culto. Mas, ele esteve com vocês, é verdade. Esteve com vocês aqui. Depois ele foi para a Espanha, ele mudou. Ele ficou 6 meses na comunidade. Isso. Ajudou a gente lá como ministro de louvor. Isso aí. E aí a gente tem uma amizade muito bacana. E aí eu falei, mano, você tem uma canção? Eu queria escutar algumas coisas, estou querendo gravar, tenho composições minhas, mas também quero ouvir de alguns amigos. E aí ele mostrou a música, eu gostei. Falei, amigo, é minha. Já tomou posse. Legal. Muito legal. Mas assim, eu vou equilibrando essas coisas, né? Sim. Eu acho que esse é um desafio. Mas como eu disse, a minha prioridade hoje é a minha vida ministerial, comunidade da Graça Sede e também a rede comuna. E as outras coisas eu vou me ajustando, né? E é claro, como vocês falaram da questão da vida pessoal, né? Isso para mim nem se fala, né? Minha vida familiar, meus filhos, minha família. Hoje eu dou graças a Deus que minha agenda não é como antigamente, porque antigamente eu vivia viajando. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma fase assim, lá em cima, de MK, né? Da gravadora MK, uma das gravadoras, a melhor gravadora gospel do Brasil, chamada MK. Então, nessa época eu tinha de 15 a 18 shows por mês. Caramba. E aí eu viajava muito. Muito mesmo. Eu lembro que a Simone, às vezes, ela ia até o aeroporto, eu chegava, descia em Guarulhos, ela levava roupa para mim, eu trocava a mala lá mesmo, já pegava outro voo para ir para outro lugar. Rapaz. Então, assim, graças a Deus, isso hoje eu olho Tá para tudo isso e falo assim, bom, servir para o momento, Sim, há tempo para todas as coisas, Sim, né, sim. como eu mencionei aqui para vocês. Então, foi bom naquele momento, foi uma fase da minha vida, muito aprendizado, muito legal, mas hoje eu vivo uma outra fase, né? Então, é muito bom ter esse cuidado agora com a família, meus filhos próximos a mim, minha esposa, ministério, igreja local e servindo as comunidades também. Vocês hoje juntos estão à frente da Comunidade da Graça. Eu vejo também muitas fotos. A Sofia estava ministrando, não é? Esses Sim. dias na... Foi Eu fui. Kids, não foi? Ah, tá. O Comuna Kids também. Foi, então. E Anima assim, Kids, teve uma programação do Anima Kids. Isso, eu vi ela lá ministrando, muito, muito legal. E com isso, eu sou filho de pastor também, o Altair já é um pastor, e a gente acaba se tornando muito referência para as outras pessoas. A gente vê as pessoas olhando muito pra gente, tendo a gente como referência. Uhum. Só que assim, eu tenho essa visão ainda numa escala muito micro, numa escala muito menor. Como que é para você, assim, viver isso? Ter você e a sua família como uma referência para a Comunidade da Graça. Você agora assumiu a Comunidade da Graça Nacional. Pois é, não Como é vocês levam fácil. isso? Não é fácil pra gente ser referência. A gente sabe, assim, existe, claro, há um peso de responsabilidade, né? As pessoas hoje estão A todo momento. olhando, é verdade, né? E a gente sempre, eu sempre falo com meus filhos, a gente precisa ser natural. Sim. Vamos ser nós mesmos, nós somos humanos, temos também as nossas crises, as nossas lutas, dificuldades, né? A gente jamais eu quero passar uma ideia de super-homem, super-família, né? Porque somos uma família normal como qualquer outra, que tem as seus momentos de alegria, de grandes conquistas e momentos às vezes de dificuldades e crises, né? Mas eu sempre procuro falar para eles da gente agir com naturalidade. A gente precisa se livrar de aparência do mal, claro. Precisamos ter cuidado, porque nós somos vitrine. Estamos à frente de um trabalho. Então, temos que ter um cuidado, né? Isso aqui vai dar aparência do mal? Então, vamos abrir mão. Sim. Né? É o preço que a gente paga mesmo. Temos que abrir mão. Mas, ao mesmo tempo, vamos ser nós mesmos.
agir com naturalidade, sem carga, sem peso e sempre andando, procurando andar conforme a palavra, resolvendo os problemas que a gente enfrenta à luz da palavra de Deus, como a gente sempre aprendeu. Vamos fazer isso e o resultado vai surgindo. Amém. 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 Aleluia. Tem uma pergunta aqui para ele também. Olha aqui, pastor. Acho que já respondeu, mas bem suave, eu vou fazer ela de novo. Se você tivesse que escolher um super-herói, um super-campeão, Um superpoder? um superpoder, Meu amigo, um superpoder para facilitar tudo isso. Olha, eu vou dizer para você. Eu queria ter o poder para resolver o problema de todo mundo. Quem não queria esse? Parar o tempo, conseguir Lembra daquele resolver filme tudo. do Jim Carrey? Que ele é Deus. Que ele é Deus, Que ele vai lá e dá yes. A volta do Todo-Poderoso. Isso, todo-poderoso. Isso. É que eu assisti a volta dele. Que ele começa a ficar louco com tanto pedido. Eu vou te falar assim, que às vezes eu me vejo naquela figura. Né? Do Jim Carrey. Você lembra da O cena camarada dele que começa- digitando sim Isso. pra todos os e-mails? Ele sim, aí todo mundo ganha na loteria, todo mundo consegue o carro que quer, as empresas quebram. É isso aí. Nossa, seria mais fácil. É isso aí. Eu fico imaginando assim, às vezes eu já me vi assim, falei, puxa vida, às vezes com as demandas, né? O pessoal sempre trazendo dificuldade, problema. Quem é pastor sabe disso, né? A gente lida com as pessoas o tempo todo, os dramas, as tristezas, dificuldades. Às vezes você fica sem saber o que fazer em determinados momentos, né? O que eu vou falar? O que é para fazer? Né? Qual o conselho a dar? E às vezes eu falo, puxa, eu queria ser o Jim Carrey naquele filme. O Todo-Poderoso, dar um sim pra todo mundo. Aí acabou, não vou ter problema mais, né? Caraca, seria bem mais fácil. Mas seria muito mais fácil. mas é interessante que as pessoas muitas vezes até enxergam, né? Dessa maneira, Sim. o pastor ele tem que, né? Tá sempre pronto, firme, forte. Tem que ter todas as respostas. Todas as respostas e tal. Tem que E estar aí- feliz o tempo e é todo, como tem o que estar pastor- forte o tempo todo. E é como o pastor falou, eu gostaria de ser, né? Para poder ajudar todo mundo. Imaginou se houvesse essa possibilidade? Mas enfim. Até uma pergunta disso, eu não sei se você sabe, se você lembra assim de cabeça, mas você falou de um dos problemas. Já teve algum problema que foi assim, fora da casinha? Que você teve que lidar com ele, não sei se pode falar, mas algum problema assim que, caraca, esse aqui eu não faço ideia de como resolver. Isso aqui eu queria um superpoder, eu queria que Jesus tomasse meu lugar aqui e resolvesse pra mim. Já sim. E eu vou dizer para você que não é uma ou duas situações, são várias. E às vezes de situações que surgem, de problemas dentro da igreja. Às vezes situações de brigas mesmo, sabe? De irmãos que você fala, caramba, como é que eu vou direcionar isso? Eu não sei mais o que falar, né? E aí quando sobra para nós, a gente tenta ajudar as pessoas e ainda você é visto de uma maneira ruim, né? Como alguém que, ele se tornou cúmplice, deve ter rabo preso, por isso que está fazendo tal coisa. Né? Essas falas assim, sabe? Você está querendo ajudar, E a pessoa ainda... trazer paz na situação. Deixa eu abrir uma Conciliação. aspa, deixa eu abrir uma aspa aqui, porque eu tive uma experiência, acho que você se lembra, né? Uhum. Que um da minha família te ligou e com a sabedoria que Deus lhe deu, né? Falou assim, olha, eu acho que você tem que conversar com a pessoa certa. Isso. E você orientou, ele ligou para mim, acertou, ficou tudo em paz, tudo tranquilo. Aí ele falou assim, olha, o pastor de lá tem uma direção do Senhor mesmo, de Deus. Porque não é que o pastor não quis entrar no assunto. Sim. Ele viu que a coisa era simples, então não haveria necessidade do pastor chegar aí. Então ele me ligou, nós resolvemos, eu tive uma experiência Não sabia. fechada e foi vitoriosa, porque Sim, ele ligou para nós lá e nós resolvemos. Que bom que resolveu. Às Resolveu, vezes, resolveu. Eu já vivi uma situação, e não faz tanto tempo, de uma pessoa que não entendeu isso que eu fiz. Achou que eu estava sendo cúmplice, que eu estava sendo passador de pano, né, que era um problema de um relacionamento, de um namoro. Sim. Mas só que de gente adulta. Não era de adolescente, não era namorinho de adolescente. Era gente que já tinha tido experiências no passado, de segundo casamento, aquela coisa toda e tal. E aí tentou me colocar numa situação. Eu falei assim, escuta, vocês
são grandes já. Adultos. É um pouquinho. Vocês precisam aprender a resolver. Vocês não sabem como se resolve isso. Né? Então, você agora é passador de pano, você é isso, você é aquilo. É terrível, né? Deve ter rabo preso, por isso tá agindo desse jeito. É coisa combinada lá e tal. Meu Deus do céu. Então a gente corre esse risco, né? A gente que está no ministério pastoral não tem... Fazer o quê? Então, às vezes a gente quer ajudar e entra nessas situações difíceis. É isso aí. Olha, tem uma pergunta aqui também, pastor, Manda. que eu queria fazer, devido a todos esses fatos que chegam até nós. Hoje, eu não digo só no Brasil, mas acho que no mundo todo, né? Como a gente tem visto várias comunidades sendo abertas, e hoje nós temos um problema, eu acredito que seja espiritual. Então, a pergunta que eu quero fazer para o pastor é: o que você acha da igreja brasileira hoje e a comunidade também? O que mais precisam nos tempos de hoje? O que nós precisamos? O evangélico, no geral. O que nós precisamos? Conhecer Ou a a Deus, igreja. conhecer o Senhor Ou a de igreja. verdade. Para mim, assim, de uma maneira muito simples, o que está faltando é conhecimento do Senhor de verdade, experiência real com Cristo. A gente vive num tempo difícil, de muita confusão, de muita distorção do evangelho. Está faltando, no meu modo de ver, falta uma igreja hoje quebrantada, uma igreja arrependida. A igreja está muito cheia de ego, né? Um atacando o outro, um acusando o outro, um difamando o outro. Tem muito olhar para o outro e pouco olhar para si, né? E parece que a gente vive uma divisão nesse aspecto, né? A igreja parece estar meio dividida, muita competição, gente abrindo igreja como se abre uma farmácia, uma padaria, sem propósito algum, sem direção de Deus, né? O que tem trazido muita confusão, está faltando temor de Deus, né? Então a minha oração tem sido: Senhor, livra-nos de entrarmos por um caminho assim. Nós não somos melhores do que ninguém, né? Mas nós não queremos entrar por caminhos assim, sabe? De arrogância, de orgulho, de competição, de difamar os outros, de briga. Que o Senhor nos leve a um quebrantamento genuíno, porque o avivamento só virá quando surgir quebrantamento. Não existe avivamento sem quebrantamento, gente. Não existe. Aqui dentro da comunidade nós temos e seguimos essa linha, né? Eu estou na comunidade há 30 anos. Então, não é que nós somos confrontados, mas aquilo que nós temos visto e ouvido e sendo cuidados é justamente por isso. É perdão, é quebrantamento, é palavra, é Bíblia. E o que a gente vê hoje, não só, talvez pode até existir, mas no Brasil e no mundo é o que está acontecendo. Muitas igrejas se abrindo, muitas igrejas fechando, muitas igrejas num lobby assim diferente de que hoje que nem o próprio evangelho, ou melhor, o próprio gospel, né, está sendo muito comercializado. As pessoas não têm aquele espírito para abençoar, para chegar a abrir um culto, sabe? Hoje o pessoal vai para não sei se é o financeiro que fala mais ou menos, então. Sim. E a gente vê essas coisas, e as igrejas, como a Comunidade da Graça, séria, às vezes sofre por causa disso. Né? Sim, sim. Eu vou falar para vocês assim, que eu tenho... eu acredito que Deus tem duas expectativas em relação a nós. E eu trago isso para a Comunidade da Graça. Duas expectativas. Primeira, que a gente se torne cada vez mais parecido com Jesus. Amém. Essa é a primeira expectativa. E a segunda é que, ao nos tornarmos parecidos com Jesus, que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho, né, de Jesus na nossa vida. Que a gente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Então que isso seja uma realidade entre nós. Sim. Que sejamos parecidos com Jesus e que as pessoas olhando para nós, as nossas boas obras, elas glorifiquem ao Pai que está no céu. Seja assim. Amém. Amém. Isso compartilhar algo. Eu tenho lido aquele livro Movido pela Eternidade e recentemente eu falei aqui na igreja, tive a oportunidade de falar sobre esse tema e aí eu preguei sobre Maranata. Maranata e um pensamento nas coisas do alto. E ainda lendo aquele livro Movido pela Eternidade, Deus me trouxe em sonhos e também em experiências com ele o quão complicado a gente faz das coisas aqui, sabe? Às vezes a gente tá
tão atrás de disputas de poder. Às vezes a gente quer tanto título, às vezes a gente quer tanto estar lá em cima. E eu vim de um lugar, meu pai sempre me ensinou que assim, se você quer ser líder, então você vai pro último degrau. Isso. O líder, o pastor, o cara que sobe no púlpito, na verdade, ele desceu até o último degrau. Porque se as pessoas precisarem, algum dia, pisar em você para alcançar o propósito e o chamado da vida delas, você vai estar lá no último degrau, para servir. E eu ouvi uma frase esses últimos dias que mexeu muito comigo. E falou assim, o evangelho que a gente tem vivido hoje é muito a estrela, o show. Tudo que a gente começa a produzir, o mundo tenta comercializar isso. Então, se a gente produz músicas, o mundo faz disso um mercado gospel de músicas. Se a gente sobe num púlpito para pregar, o mundo faz da gente estrelas gospel. E aí a frase era assim, o evangelho não é do microfone e do holofote. O evangelho que a gente precisa viver é da bacia e da toalha. É isso. De aprender a servir, de aprender a viver isso. E eu vejo isso tão complicado hoje em dia, desse jeito que você falou. Eu acho que às vezes a gente pensa tanto na glorificação dessa vida, ao invés da glorificação tardia. Sim. E eu tava lendo, hoje eu li antes de vir pra cá, um dos últimos capítulos do Movido pela Eternidade. E aí ele começou a comparar o nosso tempo aqui na Terra com o nosso tempo no céu. E aí ele falou, não tem como a gente comparar. Se você dividir, se você vai na matemática, você divide qualquer número por eternidade, por infinito, sempre vai ser zero. É impossível você comparar. Mas fazendo uma alegoria. E aí ele falou, vamos supor que você tenha um dia, você receba um dia que, dependendo de como você viver nesse um dia, vai ditar como você vai viver nos seus próximos 1000 anos. Você tem um período de 24 horas para viver. E só dentro dessas 24 horas, tudo que você fizer vai refletir nos seus próximos 1000 anos. Você viveria diferente de como você está vivendo agora? O que você faria diferente? Porque às vezes a gente acha que os nossos 80 anos aqui são algo muito grande. Mas se a gente pegar e comparar com a eternidade, compensa mesmo a gente ficar entrando nesse mercado gospel. Ficar correndo atrás de um púlpito. Ficar correndo atrás de aparecer, de abrir uma nova igreja, de... Por que a gente não só serve? É isso, é isso. Você sabe que essa é uma marca muito interessante da comunidade da graça. Quando você falou sobre a bacia, a toalha, lembro do meu pai. Meu pai sempre falou desse ministério, que é um valor muito forte. Foi do ministério dele para a nossa comunidade também, para os nossos pastores. Isso ele sempre ensinou a gente, né? Esse valor da bacia e da toalha. O servo é aquele que, sendo tratado como servo, reage como servo. Frases do meu pai. O servo é aquele que está com as suas mãos dispostas até mesmo a ficarem sujarem suas mãos para o bem-estar de outras pessoas. Sim. Para trabalhar, para servir outras pessoas, né? Então, é impressionante essa marca e aí fica um desafio para nós, para a geração que vai assumindo a comunidade da graça, de nós darmos continuidade a esse legado. Esse é o ministério de Jesus, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, isso deve ser a marca do nosso ministério, né? O servir e o dar. Servir e dar. Né? Às vezes, quando eu vejo uma vez na comunidade, abrindo aqui até, eu lembro de já bons anos atrás, né? Tinha um camarada que ele dizia o seguinte, que quem tocasse no ministério dele, ele ia atropelar em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Quem tocar no meu ministério estava pegado a título, a cargo. Olha. Né? E não é isso, né? Nós sabemos que esse não é a nossa visão, a nossa marca, aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, mas ele tinha isso muito forte. Não durou muito, né? Acabou não durando muito. Mas o grande problema de hoje é que as pessoas estão mais apegadas às coisas do que às pessoas. É o amor às coisas. Como coisas, os cargos, né? Plataforma, visibilidade, dinheiro, sucesso, fama, coisas. Né? E como eu gosto muito de uma frase de um pensador, filósofo chamado Immanuel Kant, que ele diz que as coisas elas foram feitas para serem usadas e as pessoas foram criadas para serem amadas. O dia que a gente entender isso, o dia que nós colocarmos em prática o serviço,
as coisas vão mudar, vão ser diferentes. Então, que o Senhor nos ajude a caminharmos por esse caminho do serviço, do amor, da bacia, da toalha. Amém. E sermos uma bênção. Amém. Sim. Olha, Deixa eu só aproveitar aqui que eu estou dando uma passadinha aqui, dar um abraço, meu amigo. E deixa eu dizer que orgulho, viu? Eu tenho alegria, disse isso para o pai dele, disse para ele já, alegria, a mesma alegria que eu servi o pai dele e estar caminhando. O Ronaldo tem sido um grande amigo e para mim é muito bom, viu? Estar junto com você, Você é parceirão. precioso demais. E a alegria minha, a identificação com o Ronaldo é tão grande, a admiração é tão grande que até meu filho acabou ficando com barba ruiva também. Então eu falei, o que é isso, né? Então, alegria gigante, viu, Ronaldo? Vocês veem ele cantando, tocando, escrevendo. Acho que seria bom e falar um pouquinho dos livros dele. É a nossa última pergunta. Nossa Se você não pergunta. tivesse atrapalhado aí. Desculpa, mas ele tem os livros dele. Mas assim, ele é um amigaço. Quem conhece o Ronaldo, ele é igreja fora da igreja. Ele é um amigo precioso, precioso. Tenho muito orgulho em ser amigo desse cara aqui. Tamo junto. Que é verdadeiro, viu? Mano, querido. Ai, que bom, Pastor, que bom, que bom. Eu tenho uma última pergunta aqui Bora. para você, antes da gente encerrar. Se você pudesse indicar 5 livros que foram, assim, essenciais e você... Caraca, todo cristão deveria ler 5 livros que impactaram a sua vida. Então, livro às vezes é uma coisa bem pessoal, né? E eu vivi um momento na minha vida, por exemplo, na fase do Ministério de Música, quando eu estava bem focado nas minhas ministrações, na formação como ministro de música. 2 livros foram para mim assim essenciais naquele momento, naquela fase. Ó a dica aí. Olha lá, O Que Fazemos com Estes Músicos, que foi do Marcos Witt. Sim. Ele foi meu professor na época, né? É uma história até um pouco longa, porque eu fui estudar no México, fui fazer uma escola de preparação ministerial lá, né? Chamado na época CCDMAC. Então eu fui o primeiro brasileiro a frequentar essa escola. Era a Tinha escola gente de Marcos Witt. do Marcos né? Witt. Eu já ouvi falar dessa escola. Depois se tornou o Instituto Canción. Isso. Mas antes era o CCDMAC, que era em Durango, no México. E aí, assim, vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? E eu fui o único brasileiro ali naquele momento, primeiro brasileiro. Caramba. Então foi muito legal. Aprendi espanhol, tal, foi jóia, foi muito bom. Mas ali para mim, na minha formação, 2 livros dele foram essenciais. O Que Fazemos com Estes Músicos e o outro livro, Senhor, em que posso te servir? Maravilha. Que fala justamente sobre essas questões do serviço, né? Que nós estávamos conversando aqui, da importância do músico como servo, Sim. né? Então, esses 2 livros, assim, logo de cara para mim, para minha formação ali, como uma base, né? Foi, assim, essencial, foi importante, foi um material, um livro que eu tive que estudar na escola de formação, muito legal. Depois, claro, a gente vai lendo outros livros, mas assim, eu posso destacar, por exemplo, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey. Legal. Né? A maneira como ele enxerga a graça de Deus e como ensina, como explica, eu achei fantástico. E é um tema que é necessário e precisa ser falado hoje em dia. O que é a graça? Qual o entendimento que a gente tem em relação à graça, né? Então, e outros livros mais, por exemplo, tem um outro livro que eu até recomendo, esse é top, chamado O Caminho Aberto por Jesus. É de um padre. Nossa. Mas Sim, o cara é quase. teólogo, top, Sim. né? O cara não brinca não, é o José Antônio Págola. O que ele faz? Ele mostra nos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele fala sobre a vida de Jesus, com perspectivas diferentes e tal, mas assim, de uma maneira aprofundada. Até legal, por exemplo, para fazer uma série sobre Jesus, este Estilo livro de vida mesmo, né? fala tudo a respeito de Jesus. Amém. Então, assim, vale a pena, assim, para você ter um conhecimento a respeito de Jesus, fantástico. E ele faz, são 4 livros. São 4. Né? Então, ele faz O Caminho Aberto por Jesus, Mateus, Caminho Aberto por Jesus, Marcos, depois Lucas, João. Tal. Legal. Então, vale Maravilha. muito a pena, fantástico. E tem também um outro livro, que é muito bacana, do Examinando as Escrituras, do Charles Swindoll, né, que fala esse momento que a gente vive de tanta distorção,
né? E a importância de nós nos voltarmos à palavra de Deus. Temos o conhecimento da palavra, para evitarmos, enfim, essas distorções e tudo aquilo que a gente tem visto. Então, tem outros mais assim, mas esses livros, assim, sabe, quando te mexem com a gente, né? Livro é uma coisa, como eu te disse, é que nem música às vezes. Tem uma música que ela mexe com você, às vezes não mexe tanto pro outro, mas fala com você que tem mais a ver com a sua realidade, com aquilo que você está precisando escutar e conhecer. Verdade. Então, livros assim. Verdade. Legal. Olha aí, nessa quarta-feira, você está gostando? Então manda lá o convite aí pro seu amigo, pros seus familiares. Eu acredito, olha, para mim foi uma bênção. E agora eu vou pedir pra gente praticamente já ir para encerrando, eu vou pedir as considerações dos meus amigos, né? O meu convidado, Davi Moço, dá a sua consideração, o que você achou? Vamos para a próxima. Foi muito bom, muito incrível ter essa conversa, muita coisa que eu não sabia. Inclusive, essas mulheres intercessoras, sempre ajudei minha mãe desde pequenininha e nunca fazia ideia de que surgiu disso. E ainda mais, essa história do Marcos Witt, você foi o primeiro brasileiro. Então, assim, tem muita coisa ainda pra saber. Sabe um negócio que a gente não fez? Vamos trazer de novo. Sim, acho que a gente logo de primeira, a gente esqueceu, e a gente faz um próximo podcast só disso. A gente esqueceu de fazer assim, ó, pastor, conta a sua história. Isso. Como foi a sua história? Marcos Witt, Mulheres Intercessoras. Tá combinado. Tá combinado. Cronologia Ronaldo Bezerra. Bom, assim, registro. Então, pro próximo a gente já consegue fazer isso, mas bom demais. Muito bom. Amém. Excelente. E aí, pastor? Muito bom estar com vocês, amigos. Maravilha. Louvo a Deus por estar com vocês. 2 conselhos que deixo aqui para encerrar. 2 conselhos que guardo para mim forte no meu coração. Primeiro, o conselho que eu ouvi do meu pai. Ande com gente melhor que você. Amém. Né? Se eu quero crescer, a Bíblia diz isso, né? Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Sim. O companheiro dos tolos acabará mal. Então, puxa vida. A nossa vida daqui a 5 anos vai ser medida pelas pessoas com quem nós convivemos, né? Andamos. Ande com gente melhor do que você. Meu pai brincava a dizer assim, filho, ande com gente melhor do que você, que de ruim já basta você. Caramba, então, incentivo. Claro, no tom de brincadeira, mas assim, é claro que é verdade. Poxa, eu preciso andar com gente melhor que de ruim, pô. Filho de pastor só. Vamos fazer vamos fazer aqui um programa aqui, um momento só de desabafo, né? Dá pra fazer aí, ó. E outra coisa que pra mim é muito forte é estarmos no lugar que Deus quer que a gente esteja. Sucesso ministerial, às vezes a gente fica nessa neura, puxa vida, como é que faz, como é que acontece para ter um sucesso ministerial? Será que eu tenho que gravar um CD? Não é mais CD, agora são as plataformas digitais. Será que eu tenho que gravar uma música que todo mundo cante? Será que eu tenho que ter a maior igreja para eu ser bem sucedido? Né? Como é que se mede sucesso ministerial? Para mim é muito simples, é eu estar no lugar que Deus quer que eu esteja. Se eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, eu tenho um ministério bem sucedido. Amém. Então, que o Senhor nos ajude. Amém. a entendermos essas verdades. Amém. Amém. Olha, obrigado, pastor. Será sempre bem-vindo. É a sua casa. Davi, obrigado também, viu? E para você, uma boa noite para você e até a próxima. Estaremos aí. Deus abençoe. Valeu. Até mais. Valeu.